Quando você pede mudança de plano, porque você acha que o plano está caro, você quer diminuir o plano ou você quer aumentar o plano, você clama, caramba, eu vou continuar com você, prestadora, por que eu vou ter que pagar multa? E aí você raciocina dessa forma normalmente, porque você entende, caramba, eu vou ficar com você. Mas a prestadora, ela entende de uma forma diferente. Eu vou te mostrar o seguinte, existe upgrade e downgrade. Upgrade é, você está com um plano que você paga R$100 e você vai para um plano pagando 150, com mais serviços, mais benefícios, e você faz esse aumento. Ou seja, aumentou o plano, a composição, você vai pagar mais por aquele serviço, na maioria das vezes, você vai ter uma solicitação atendida sem envolver multa contratual. Porque você está aumentando, você vai pagar mais, você vai ser novamente fidelizado. Para a empresa, para a prestadora, é ótimo. Mas, se você fizer um downgrade, que é, você tem o mesmo plano de R$100, mas você vai sair de um plano de 5 GB para um plano de 1 GB e pagar menos, a prestadora entende que isso é um downgrade, ou seja, uma redução do contrato que você fez, da parte financeira, e sim, ela pode cobrar uma multa, mesmo que você continue com ela. Eu acho isso incorreto, deveria ser um valor até proporcional ou algo do tipo, mas não sou eu que faço as regras, não é verdade? Existem as leis, existem regulamentações, mas esse é um ponto que eu acho que a parte de direito do consumidor, os órgãos competentes poderiam avaliar isso e criar algumas regras, mas hoje não tem. Se você diminuir o que você tem hoje contratado, pensando em benefícios e pensando em preço, você sim pode ter uma cobrança de multa contratual. E aí o ideal é você analisar quais são os planos da prestadora, quais são as opções, os contratos. Lembrando que você, quando enxerga uma proposta, uma oferta, por exemplo, para um cliente novo, e você sendo cliente da empresa, ou seja, um cliente da base, você tem todo o direito de solicitar aquela oferta. E aí existem regras. A prestadora, de acordo com cada plano, ela tem as regras. Para tal plano é aumento, para tal plano é diminuição. E aí você tem essa informação e você pode solicitar. Existe tal proposta, tal plano aqui. Se eu fizer a mudança do meu plano para ele, eu vou pagar multa, não vou pagar multa? E aí você avalia isso junto, diretamente com a prestadora. Pelo atendimento ou pela área de vendas, pode ser mais fácil você entender essa questão. Mas existe uma alternativa que eu considero que é a renovação contratual, para você não ter que pagar multa quando você quer mudar plano. O que é que você pode fazer? Vou te dar 2 exemplos. Primeiro, você está na época de renovação de contrato, você pode fazer a mudança que você quiser. E aí, você não vai pagar uma multa contratual. Cada prestadora tem seus prazos. Mas, por exemplo, eu já fiz negociação em que uma prestadora você podia negociar apenas perto dos 24 meses. Ok, esperou e foi feito lá. Outra prestadora você consegue fazer com 18 meses. Chegou a 18 meses, agora eu consigo fazer a mudança de plano. E já outras prestadoras você consegue fazer com 13 meses, 14 meses, tem algumas avaliações. Porém, quando você tem um lançamento de um plano novo na prestadora ou uma composição, um conjunto de planos, é muito mais eficiente para você sempre ficar de olho nessa composição para fazer a mudança de plano sem pagar multa. E eu consegui, com 3 meses de uma renovação, fazer uma outra renovação, porque eu quis mudar o plano para um plano novo que ia ser... Vou dar aqui um exemplo simples. Se não me engano, a gente estava pagando em torno de R$900, baixou para 600. Só fazendo isso. Porque eu enxerguei a possibilidade. Então você, como gestor de telecomunicações, tem que saber disso. Mudança de plano, você pensa só em multa contratual, mas dá para reduzir custos da empresa. E aqui, você pensando em mudar o plano corporativo, lógico, pensando no usuário, você vai pensar nisso aqui normalmente quando o usuário vai querer utilizar algum serviço a mais, ou você vê que ele está utilizando a menos. Normalmente são nesses 2 mundos que você pensa em mudança de plano. E quando você vai para baixo, existe multa contratual. Quando você vai para cima, normalmente não tem. Mas existem essas alternativas. E como é que você consegue diminuir um plano e não pagar multa? É esperando um pouco esse prazo, essa época. Lógico, não é todo ano que a prestadora lança novos planos. Mas sim, você tem possibilidades. O ideal é você falar com a sua prestadora, se você está nessa situação, para que
você veja quais são as regras do jogo. Qual é a regra de mudança de plano? Para qual plano eu pago multa? Para qual plano eu não pago multa? E aí você vai ter essa informação. Cada plano é um plano, cada composição é uma composição. Se eu fosse falar aqui de todas as prestadoras, a gente não ia conseguir muito tempo, que ia demorar. Pensando em banda larga, é a mesma coisa, tá? Downgrade, ou seja, diminuir a velocidade, é uma coisa. Upgrade, aumentar a velocidade, é outra. Então, independente do tipo de serviço que você tem hoje, essa composição de mudança de plano é possível você avaliar e se existe uma multa contratual. Com prestadores de pequeno porte regional, é mais fácil você conversar. Dizer, eu vou continuar com vocês, eu tenho esse pensamento aqui, vamos fazer uma nova negociação de contrato e você avalia, negocia diretamente. Mas com prestadores de grande porte, você tem uma dificuldade maior para essa comunicação, para chegar num senso comum de acordo, mas a gente tem essas alternativas para você não pagar uma multa contratual pensando em mudança de plano.